No vídeo de hoje eu falo sobre a hierarquia dos anjos, a origem dela e as funções de cada categoria angelical. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fique comigo até o final. Eu sou Gilson Silva, radialista, terapeuta e um estudioso sobre assuntos místicos. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Toda semana trago para você informação, conhecimento e momentos de meditação na vibração angelical. E se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, já deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que eu publicar um vídeo novo. Bora pro conteúdo. O Reino dos Anjos. Em plena Idade Média, era comum discutir-se a respeito dos anjos. Tratados e súmulas eram elaborados e organizados e não é de se admirar que eles tenham sido divididos em hierarquias de maneiras tão sérias quanto as dos senhores feudais. Os sistemas de classificação que acabaram sendo seguidas pelo Oriente têm raízes em um livro publicado no século VI, escrito por Dionísio, um homem sírio que teve a pretensão de passar por Dionísio, o Areopagita, discípulo de São Paulo. E mesmo tendo usado este artifício, a sua influência na Idade Média foi muito grande. Inclusive, São Tomás e Dante Alighieri usaram essa classificação tanto na súmula escrita por São Tomás, quanto na Divina Comédia, que foi escrita por Dante Alighieri. Esses dois autores consolidaram a hierarquia dos anjos de vez. Nela são descritas 3 categorias por esferas de anjos, mas os termos anjos e arcanjos são usados geralmente para falar em todas as esferas. A primeira esfera é a mais próxima a Deus. Ela é formada pelos anjos que estão em um íntimo contato com o Criador. Eles dedicam-se a amar, a adorar e a glorificar a Deus em uma constante e permanente frequência em um grau bem mais elevado que os outros coros. São os serafins, querubins e tronos. Os serafins. Esse nome deriva do hebreu e significa queimar completamente. E segundo os conceitos hebraicos, não é apenas um ser que queima, mas ele se consome ao amor do sumo bem, que é Deus. Na Sagrada Escritura, os anjos serafins aparecem somente uma única vez na visão de Isaías. Eles estão em torno do trono sagrado e celebram com canções e adorações sempre sentidos por todos através do coração. Alguns autores afirmam que as canções dos serafins são contos de criação e de celebração, a chamada música das esferas. Os querubins. Os querubins são considerados os guardas e os mensageiros dos mistérios divinos. Têm a missão de transmitir sabedoria e auxiliam para que o plano divino seja cumprido. Alguns dizem que são os guardiões da luz e das estrelas, e não podemos confundi-lo com aquelas criancinhas com asas. No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. E na Sagrada Escritura, o nome dos anjos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos diversos livros. E são também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve. Quando Moisés recebeu as prescrições para a construção da Arca da Aliança, o trono divino foi colocado entre 2 querubins. Estas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos. Os tronos. Os tronos são uma classe de seres celestiais mencionados pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Colossenses. De acordo com o Novo Testamento, esses altos seres celestiais estão às ordens e a serviço de Cristo. São chamados também de Elerins ou Ofanins, ou algumas vezes de sedes Dei, sedes de Deus, ou tronos de Deus. São identificados com os 24 anciões que perpetuamente se prostam diante de Deus e aos seus pés lançam as suas coroas. De acordo com Matthew Bunson, historiador e mestre em teologia, a ordem correspondente de anjos no judaísmo é chamada de Abalim, Alerim ou Elerim, mas essa opinião não é unânime. A palavra hebraica Elerim geralmente não é traduzida como tronos, mas sim os guerreiros, os heróis, os valentes. Eles acolhem em si a grandeza do Criador e a transmitem aos anjos de graus inferiores. Os tronos são os anjos que apresentam aos coros inferiores todo o esplendor da divina onipotência. A segunda esfera.
São os anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, comunicando a eles projetos aos anjos da terceira hierarquia, que vigiam o comportamento da humanidade. São os responsáveis pelos acontecimentos do universo. Esta hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjos: dominações, potestades e virtudes. Dominações. As dominações são aqueles da alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu: algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, eles são obedientes. Eles são enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os anjos que exercem a função de ministro de Deus. Potestades é o coro angélico formado por anjos que transmitem aquilo que devem ser feitos, cuidando de modo especial da forma ou maneira que devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada. Pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus, são espíritos de alta concentração, alcançando assim um grau elevado de contemplação ao Criador. Virtudes. As atribuições dos anjos desse coro são semelhantes àquelas dos anjos do coro potestades, porque eles também transmitem o que devem ser feito aos outros anjos, mas, sobretudo, eles auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Desse modo, eles também têm a missão de remover obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e viris. Quem sofre de fraquezas físicas ou espirituais deve invocar por meio de orações o auxílio e a proteção de um anjo do coro das virtudes. A terceira hierarquia. A terceira hierarquia é formada pelos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles são mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que deve assistir, a fim de poder cumprir com exatidão a vontade divina. Isso pode ser insinuando, castigando, avisando, conforme o caso. Essa hierarquia é formada pelos principados, pelos arcanjos e pelos anjos. Principados. Os anjos desse coro são guias dos mensageiros divinos e não são enviados a missões modestas. Ao contrário, eles são enviados a príncipes, reis, províncias, dioceses, em conformidade com o honroso título de seu coro. No livro de Daniel, eles também são apresentados como protetores de povos. Significa dizer que são esses anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento de povos que lhes são confiados. Porém, quando esses mesmos povos recusam aceitar as mensagens do Senhor, os principados transformam-se em anjos vingadores e derramam as taças da ira divina sobre eles de forma a reconduzi-los através do castigo e da dor de volta ao Deus de amor e de misericórdia que eles abandonaram propositalmente. Os arcanjos. A ordem tradicional dos coros angélicos colocam os arcanjos entre os principados e os anjos. Pelas funções que desempenham, acreditamos que ele deve estar colocado no mais alto coro dos anjos. Gabriel é chamado de arcanjo, assim como Miguel, através das páginas da Sagrada Escritura, e vê-se que são conhecedores dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive, foi Gabriel que anunciou Maria que ela estava cheia de graça e tinha sido escolhida pelo Criador para a Mãe de Deus. Por outro lado, Rafael é denominado pela Igreja como um arcanjo. Contudo, a respeito de Rafael, no livro de Tobias, ele mesmo confirma que está diante de Deus. Os anjos. Os anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato de que os anjos, guardadas as devidas proporções, estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivem conosco e prestam um serviço silencioso, mas de valor incomensurável para cada pessoa. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele estará meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Anota aí,
No vídeo de hoje você aprendeu que os anjos são divididos em categorias e classificações, que essas categorias e classificações tiveram origem em um livro de Dionísio, o falso Areopagita. Essas inscrições tiveram grande influência através dos tempos. Se você quer continuar os seus estudos enquanto aguarda novos vídeos, eu vou deixar um link bem legal para você aqui na descrição. Aproveita, se inscreve e ative todas as notificações para saber todas as vezes que eu publicar um vídeo como esse. Eu sou Gilson Silva e espero você no próximo vídeo.